gente. Bom dia e a paz do Senhor para todos. Que Deus possa abençoar todos vocês. Aqui é o presbítero Walt, agradecendo a Deus pela nossa vida, por Ele nos proporcionar mais essa quinta-feira abençoada, por tudo que Ele tem feito por mim e por você. Também quero pedir a Ele que Ele realize os desejos dos vossos corações conforme a vontade dEle. Não é conforme a nossa vontade, é a vontade dEle. Que nós sabemos que é a vontade dEle que prevalece, não é a da gente. Nós fazemos muitos planos, muitos cálculos, mas só será realizado com a permissão do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E quero saber se você está feliz. Porque se você estiver feliz, eu também estarei feliz. Eu falo feliz assim, mas também eu tenho certeza que você fica um pouco preocupado com o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Nós vemos aí essas guerras, esses conflitos, cada um querendo ser mais forte, medindo força, parece uma manada de touro, e quando eles começam a medir força para ver qual deles vai ser o que vai dominar. Eu particularmente, como eu sou analfabeto, vocês me perdoem, eu não entendo muita coisa, né? Quem é um analfabeto não sabe de muita coisa, que nem vocês aí estudados, né? Que são cientistas, são professores, Mas eu acredito que isso não é nada mais, nada menos do que um querendo mostrar a sua força e a sua autoridade para o outro, como uma manada de touro, como eu acabei de falar. Você já criou touro, boi, ou já andou em fazenda, ou já... Eles ficam que nem elefante, leão. Os animais, eles ficam medindo as forças para ver quem vai ser o dominador daquele território. Então, eu assemelho a isso. Porque você sabe que na selva, aquele que ganhar aquela luta, ele vai ser o dominante. Enquanto ele existir, for vivo, ele vai ser o dominante. Então, é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? O mais forte querendo engolir o mais fraco, querendo destruir o menor para mostrar a sua força e mostrar que eles são os caras. Na minha opinião humilde, de analfabeto, né? Eu creio que isso tudo é busca de poder aqui na Terra. Vamos supor, chegar a um ponto que todos os países vêm se curvar diante de mim porque eu sou o tal que
falo e está falado. Eu creio que muitos deles buscam isso, né? Mas nós que acreditamos em Deus e cremos em Deus e procuramos obedecer à palavra de Deus, nós já estamos orientados de todas essas coisas que estão acontecendo. Eu não preciso de profeta, eu não preciso de profecia, porque aqui já está a profecia completa, já está completa aqui. Tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer está aqui. Aí tem gente que pega esse livro, essa Bíblia, rasga, toca fogo, outro morde, né? Outros zomba, outros... Eles podem fazer o que quiser. Eu não. Eu não. Porque meu pai, quando ele era vivo, meu pai, ele dizia: meu filho, quando você for tirar uma brincadeira ou brincar ou fazer algo desse tipo, faça da aba do seu chapéu para baixo. Porque da aba do seu chapéu para cima, você não pode brincar, nem vacilar. Porque não sabe o que é que vem para cair na sua cabeça. Mas hoje, nós vemos aí os homens brincando de Deus, querendo assumir o papel de Deus, e eles mesmos é quem querem mostrar qual nação pode existir, qual ser humano pode viver e o que tem que morrer. Estão brincando de deuses na Terra, né? Sabendo que Deus só existe um. E por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha sabedoria, por mais que você seja cientista, por mais que você pode ser o homem mais estudioso do mundo. Você só existe porque Deus quis e quer que você existe, que tenha a sua existência. Porque seu dinheiro, seu ouro, sua prata, seu diamante, seu poder aquisitivo, de força, do que você tiver, não te livrará das garras da morte. Eu quero ver você ser o cara mesmo, você que vai assistir esse vídeo, que diz que é o cara, que quer que todo mundo se dobre diante de você. Se você não morrer, não sangrar, não morrer, nem sequer adoecer. Mas você continua querendo ser o dominante, querendo ser o tal. Já vi nas redes sociais alguns homens, né, que, para mim, essas pessoas precisam entender que eu mesmo, você pode se considerar o que você quiser, mas eu não sou nada. Eu sou apenas um ser que Deus criou para adorá-lo. E ele diz: vós sois o barro, e eu sou o oleiro. Quando ele manda Jeremias descer à casa do oleiro, ele diz: olha para ele, vós sois o barro, eu sou o oleiro. Porventura não poderei eu fazer
contigo como o oleiro faz com o barro, ó casa de Israel. Quer dizer, Deus fala com Jeremias e mostra a ele, e fala com ele que no momento que ele quiser, ele pode tirar Jeremias, ele pode tirar quem ele quiser da face da terra, porque o poder é dele, a força é dele e tudo está nas mãos dele. Mas o homem quer se mostrar, quer aparecer como que ele seja o dominante, o dominador. Mas ele é apenas um mortal, que no momento que Deus quiser, Deus tira ele da terra, que não fica nem a cinza, que até o vento leva a cinza. Ou a terra come, depois queimará os ossos e não fica nem os ossos. Então, eu quero dizer para vocês que são poderosos na terra, dizes que são, né? E quando a morte chegar, eles não vão pular e deixar você e levar saco de dinheiro, não. Eles vão te levar de qualquer forma. De qualquer jeito eles te levam. Seu dinheiro, seu ouro, diamante, tudo que você tem, não vai valer nada. Se você veio para viver 70 é 70, 60 é 60, 80 é 80, 100 é 100, não tem essa. Outros nascem e só faz respirar e ali mesmo parte. Já está predestinado, escrito e gravado. Eu não sou cientista, viu? Meus irmãos cientistas, meus irmãos estudiosos, meus irmãos aí que fizeram, né, teologia, os teólogos, me perdoe a minha ignorância desse analfabeto, eu não sou cientista, mas para mim, já está escrito quantos anos, quantos dias, quantos minutos, quantas horas, quantos segundos. Ou eu ou você vai existir na Terra. Por isso que tem aquele versículo que diz, lembra do teu Criador, no dia da tua mocidade. Quer dizer, eu já falo assim, lembra do teu Criador, hoje enquanto estás vivo, porque amanhã não é teu e nem é meu. Amanhã pertence ao Senhor, nosso Deus, que enviou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Então pertence a eles. Mas o que eu quero dizer para vocês é que antes de acontecer o que está acontecendo, eu tenho profeta, não precisa profeta, porque eu já tenho profeta. Profeta aqui, no capítulo 24 de Mateus, você já começa a encontrar as coisas em que Jesus fala para os discípulos, quando diz no versículo 6, e ouvireis
de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. No capítulo 24, versículo 6. Por isso que eu comecei dizendo para vocês, mas isso aqui, meus amigos, nada mais, nada é. Jesus já previa a ganância do homem. Por que é que eles estão querendo destruir a Ucrânia? Vamos dizer assim. Porque lá existe um minério que até agora é o mais valoroso para muitos. E eles querem uma fatia, eles querem invadir, eles querem exterminar, eles querem passar por cima. Quer dizer, eles é quem decide, querem decidir quem vai viver e quem vai morrer. Então, mais embaixo, você vai ver Jesus Cristo falando, mas todas essas coisas são princípios de dores. Quer dizer, já no 8 do capítulo 24, no 7 diz assim, porquanto se levantarão nação contra nação. Olha aí, no primeira linha do versículo 7 diz, se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Estão entendendo como é o negócio? Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Vocês estão entendendo? O que é que está escrito no livro dos livros? E lá no 4 do mesmo capítulo, está dizendo assim, Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando vim profetizar para você, vida plena, paz, paz na terra, paz, é paz, é paz. Pode observar que logo após virá uma tremenda destruição, uma repentina destruição. Veja que eles começaram, se moveram, se mexeram e começaram a falar em paz, em paz, mas de repente começa uma destruição terrível. Mas todas essas coisas já está previsto, já foi escrito, já está na palavra do Senhor. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremoto em vários lugares. Vocês estão vendo? Aqui no nosso país, no Brasil, não precisa totalmente de brigar com outros países, porque nós já tem guerra. Se você for observar,
nós já temos uma guerra travada nas capitais, até mesmo nas cidades pequenas. Já existe guerra travada. Você quer guerra igual a do Rio de Janeiro, a Bahia, esses lugares por aí, São Paulo? Você quer pior do que isso? Tráfico, as guerras contra a polícia corrupta, se corrompendo e assim vai, gente. Nós temos a nossa guerra no nosso país. Muitos ainda não observaram, mas já tem uma guerra travada. E não vai acabar. Não vai acabar. O que eu quero falar para vocês é que, e diz assim, mas todas estas coisas são princípios das dores. No 8. Então nós estamos vendo e vivendo um tempo em que nós temos que viver o hoje. Eu sou analfabeto, eu criei essa tese, né? Eu não sei me expressar direito, porque eu não estudei, mas eu aprendi com o Senhor. Aí como você aprendeu com o Senhor, que você não viu Ele, mas eu sinto a presença dEle. Eu sinto Ele do meu lado, eu sinto Ele dentro do meu lar, eu sinto Ele na minha vida. Ultimamente mesmo eu estou sendo acometido por uma enfermidade, mas eu sinto que Ele está cuidando, porque se Ele não cuidasse, eu já tinha morrido, já tinha partido desse mundo para onde o Senhor nos colocar. Mas eu sinto cada dia Ele cuidando de mim, Ele cuidando de você. Por isso que eu não me assusto com essas coisas, eu só fico triste, né? Triste, porque tem muitas pessoas inocentes, muitas crianças, muitas pessoas que não têm nada a ver com a ganância, outros até são obrigados a lutar. Ou você acha que todos os soldados que estão na guerra é porque eles querem ir para a guerra de livre e espontânea vontade? Quem é que quer ir para a guilhotina? Você sabe o que é guilhotina, né? Quem é que quer ir para a guilhotina porque quer ir mesmo? Eu quero ir, eu vou. Não, gente. É obrigado a ir para a guerra. Eles são obrigados. Porque ninguém quer ir. Mas como eles são os poderosos, eles vão e obrigam. Então, onde eu quero chegar, você pode até dizer, mas você não vê Deus, presbítero. E como é que você diz que Deus está cuidando de você? Está sim. Deus é espírito. E se você estiver em oração, se você estiver sempre com o seu pensamento elevado a Deus, Ele vai estar cuidando de você. Mesmo que você falhe, mesmo que você faça algo que desagrade a Deus, porque nós somos fracos e falhos, mas Ele também nos adverte sobre essas coisas. Ele diz, vigiai. Se você não pode orar de joelho, ore em pé.
Você não pode orar em pé, ora sentado, ora deitado, mas continua. Eu ultimamente não estou aguentando ficar muito tempo de joelho, ou às vezes nem de joelho, eu fico só com o joelho por conta dessa enfermidade. Mas mesmo assim eu vou continuar acreditando e crendo que Ele é o poderoso, Ele é o poder. Que no momento que Ele quiser, Ele sara toda a sua dor, toda a sua enfermidade. Eu não vou chegar aqui mentindo para você, dizendo que se você aceitar Jesus, você não vai sofrer com enfermidade, você não vai passar fome, você não vai passar sede, você não vai sofrer. Não, eu não vou mentir para você. Porque o próprio Mestre, quando ele nos chama, ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Então, quando ele oferece para seguir, para ganhar o reino, não é vida fácil, vida de farra, de festa, riqueza. Não, você pode ser rico, não tem problema. Ele pode te dar todas essas coisas. Salomão, quando foi orar a Deus, ele não pediu riqueza e foi um dos homens mais ricos que a Bíblia fala. Mas não pode esquecer que Deus é o soberano, que Ele é acima de todas as coisas e de tudo. Então, quando nós vemos essas coisas, nós temos que ficar de atalaia. Nós temos que entender que nós estamos aqui na Terra simplesmente por um tempo. Nós não somos afetivados aqui na Terra para ficar a vida toda. Nós estamos aqui de passagem. Então, que a nossa passagem venha deixar saudade quando a gente partir por alguém que a gente amou, por alguém que sente amor por a gente. É isso que importa. Não é querer derrubar o outro para mostrar a nossa força. O que eu quero falar para vocês é que eu estava conversando com um amigo e eu falando para ele, eu disse, olha, eu não fico assustado porque todas essas coisas está escrito. E diz aqui, ó, e então vos hão de atrair para serdes atormentados, e matar a vusão e e então vos hão de aqui a Bíblia fala que chegará um tempo de ser traído, enganado, perseguido por irmão, uns trairão uns aos outros, enganarão, entregarão à morte e serão perseguidos para ser mortos. Mas todas essas coisas serão por amor a Cristo. Se você for observar aqui nesse
capítulo 24 de Mateus, você vai ver que tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje está escrito desde o livro do Gênesis, que o Senhor já vem nos alertando e nos advertindo como era, como será para nós vivermos em obediência, em harmonia, com amor e com temor a Deus. Perder o respeito, o temor, queremos viver de todo jeito, contradizer a criação de Deus e querendo mudar a forma da criação e as leis para não perder o seu poder, seu poderio de ganhar dinheiro, de ser famosos, formando leis para punir aquele que se manifestar e falar de algo que contradiz a palavra de Deus. Eles formam, desfazendo do que Deus fez. Já não acredita mais que foi Deus quem criou o universo. Já não acredita mais que foi Deus que formou o homem. Muitas das vezes há dúvida até nos mesmos cristãos. Porque se eu digo que eu creio em Deus, eu tenho que mostrar que eu creio em Deus e que eu obedeço a Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. A Bíblia fala que nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. No versículo 10. Se aborrecerão. Então, todas essas coisas, você já observou que se você for falar para um seu parente, seu amigo, ele está errando erroneamente, fazendo as coisas erradas, e você for aconselhar ele, ele já fica com raiva de você, já fica intrigado de você, já não quer mais nem saber, até com pai, com mãe, com tio, com parente, ele quer viver a vida dele absoluta, para ninguém dizer nada para ele. Só que depois, quando vem as coisas ao contrário, ele começa a querer fazer e não pode mais. Então, para concluir esse vídeo, eu quero dizer para você, posso até daqui a 1 hora, meia hora, daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou daqui a 20 anos, ou 20 minutos, ou não existe mais, mas vocês vão lembrar agora dessa palavra que eu vou falar para vocês.
não precisa, que nem muitas pessoas falam, em vidente, em adivinho, não precisa. Creia tão somente no que eu vou te falar. Cada dia que se passar, cada hora que se passar, você vai ver coisas que eu falei hoje dizendo que vai ser de pior a pior. Eu costumo brincar com as pessoas, mas é uma brincadeira séria. Você já viu alguém falar esta palavra? Que nem a cantiga da perua. Quem já viu falar esta palavra? O peru ainda fala aquele gulu-gulu dele, mas a perua é pior, 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 pior. Observa se eu estou mentindo. Pior, 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 pior. É a cantiga da perua. Mas isso aí, eu falo isso, mas está escrito tudo que haverá e tudo que virá. Fome, sede, peste, guerra, terremoto, furacão, todas essas coisas que estão acontecendo ainda são princípios de dores. Porque chegará um tempo em que você vai dizer, melhor que eu já tivesse partido dessa vida para outra. Homem nenhum, governador, prefeito, presidente, senador, ministro, deputado, nenhum pode garantir paz na terra. O único que pode garantir paz na terra é Deus. Tem um cidadão que me deixou alegre com o que ele falou quando na política perguntaram a ele, fulano ou cicrano, que eu não gosto nem de citar o nome de nenhum de ninguém. Voto porque sou obrigado. Não, se você não votar, você vai ter que pagar. Aí se eu gastar R$1 do meu bolso para ajudar, para multa para governo, para mim então é melhor eu votar. Eu voto porque sou cidadão. E a lei, se foi criado porque Deus permitiu. Tudo que for criado na terra é Deus que está permitindo. Tudo foi Deus que permitiu. Na hora que ele não permitir, ele fala assim, ó, pronto, acabou tudo. Do mesmo jeito que ele fez na época de Noé, quando está escrito na palavra, assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Come, bebe, casa-se, se dá em casamento. Até o dia em que Jesus voltar, tirar o seu povo e o resto, depois das profecias, depois que se cumprir, aí ó, virá o fim. Mas tá de uma forma, gente, tá de uma forma que ninguém tá mais acreditando em Deus. Até os que diz evangélico, cristão, estão desacreditando de Deus. Eu provo que eles estão desacreditando. Porque como é que eu digo que acredito
no poder de Deus, na força de Deus. E eu digo uma coisa aqui agora e amanhã digo que não disse. Falo que não aceito e amanhã estou aceitando. Então eu não creio em Deus. Para mim, eu estou crendo em Deus só para me dar bem. Não é dessa forma. Ainda que eu seja espedaçado cada pedacinho de 1 milímetro, tocado fogo e a cinza jogada sobre o vento, vou continuar dizendo: Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu guia, o meu tudo. Sem Ele eu não sou nada. Já teve pessoas que chegaram até a mim e dizer: ó, você ora tanto e está passando por essa enfermidade. Meu amigo, enquanto nós estivermos na terra, nós somos sujeitos a passar por muitas lutas. Mas bom será que o Senhor esteja contigo, porque Ele vai, no momento certo, ou sanar ou te tirar para tu não sofrer. Mas eu quero só dizer para toda a humanidade: lembra do teu Criador enquanto está vivo. Lembra do teu Criador enquanto está vivo. Porque amanhã pode ser tarde. Lembra-te do teu Criador enquanto há hoje, porque o amanhã não é meu e não é teu. Lembra do teu Senhor enquanto é hoje, amanhã nem é meu e nem é teu. Eu costumo dizer para as pessoas: vivemos hoje como que se fosse o último dia da nossa existência, com cautela. Olha bem, viu? Como que fosse o último dia, com cautela. Porque se Deus for misericordioso comigo e com você, amanhã nós temos mais outro dia para viver como que fosse o último. E assim vamos vivendo, até chegar ao último. Mas não deixou contenda, confusão, briga, intriga, não se desviou do caminho do Senhor. Porque você vai imaginar, se eu me desviar, posso partir agora e aí? Aí amanhã você vai pensar a mesma coisa. E amanhã a mesma coisa, e amanhã a mesma coisa, e amanhã a mesma coisa. Como que fosse o último dia, com cautela, meu amigo. Eu nunca vi, nem ouvi ainda, nenhum desses professores, cientistas, teólogos, sei lá o que mais, que eu não entendo muito, sou analfabeto, mas viva o dia de hoje como que fosse o último, com cautela. Sempre os caminhos abertos. Porque aqui tem na Bíblia o profeta Isaías vai à casa de Ezequias. Deixa eu procurar aqui para vocês verem. Isaías vai até a casa de Ezequias. Vamos ver. Isaías 38. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortífera e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede
e orou ao Senhor. E disse, ah, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te de e disse-lhe, ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, e então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, do teu pai, ouvi a tua oração. Vocês entenderam? Se, em vez disso, olha meu raciocínio, gente, do matuto. Olha, Deus é maravilhoso. Se, em vez disso, Ezequias, quando ouviu a profecia de Isaías, tivesse dito assim, é o meu último dia mesmo, eu vou por ordenada, eu vou bagunçar, vou viver a vida regalada até amanhã ou até morrer, porque vou morrer mesmo de todo jeito. É assim? Aí quando fosse no outro dia, Ezequias estava vivo e passando por um perrengue maior ainda. Mas não, ele se humilhou ao Senhor. Quer dizer, viveu aquele tempo com cautela. Onde eu quero chegar? O último dia, como que seja o último dia, mas com cautela. Amém? Deu para você entender? O que é seu, o que é do seu irmão é do seu irmão. O que é do seu colega é do seu colega. O que é do seu vizinho é do seu vizinho. E o que é seu é seu. Cuide dela por aquilo que Deus te deu. Se for pequeno, se for pouco, se for muito, mas zela por o que Ele te deu. Seja grato a Ele todos os dias da tua vida. A gratidão a Deus é algo muito precioso. Seja temente à palavra do Senhor, adore a Ele em espírito e em verdade. Curte, comente, compartilhe. Se entendeu a palavra, se entendeu o recado, eu não estudei para fazer este vídeo, não passei horas imaginando nem escrevendo para falar este vídeo, não. Eu oro ao Senhor e peço a Ele que seja direcionado por Ele, não por mim. Poderia estar aqui agora lendo cada versículo, falando coisas de fazer você chorar. Mas não. Simples e real. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aceita Jesus hoje, porque amanhã é tarde. Teve começo lá no Éden e vai ter o fim. Não sabemos quando,
mas vai ter o fim. O único que não tem fim é a existência de Deus, porque ele nem tem começo e nem tem fim. Ele é, sempre existiu e sempre vai permanecer existindo. Ninguém explica nem fim e nem começo. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu e você temos o tempo determinado. Então viva hoje como que fosse o último, sendo cauteloso, zelando, mostrando ao mundo que você é um dos que Deus escolheu para dar testemunho dele aqui na terra. Amém? Te convido para fazermos uma oração. Eu ia falar só 30 minutinhos, mas permaneci. Sei que muitos não escutam porque ficou longo, mas aquele que não escutar, Deus abençoe, e aquele que escutar, Deus abençoe. Te convido agora para nós orarmos, começando com a oração universal, que diz o seguinte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livra do mal. Teu é o reino, a glória, a força, o poder e a misericórdia. Te pedimos que nos livre do laço do passarinheiro, do homem sanguinário, da bala perdida, da violência, feitiçaria, da inveja, do olho grande que se existe. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos brinda para que todo o que venha contra nós, todo mal que venha contra nós, seja afastado e lançado por terra. Nos guarda e nos protege. Seja o nosso guia todos os dias da nossa existência enquanto aqui vivermos. Tudo isso nós te pedimos, ó Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, mas hoje vive e reina para sempre do teu lado. Amém. Que Deus abençoe você, uma ótima tarde logo mais, e que você possa, assim, entender que todas as coisas, tudo que está acontecendo, já foi previsto e escrito pelos homens espiritual que escreveram na época de Jesus. Amém? Fica com Deus, aceita Jesus como teu Salvador, seja grato a Ele por tudo que Ele faz. Te agradeço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.